Oi, Capricórnio, como que vocês estão? Sejam bem-vindos à minha mesa. Se você é de Capricórnio ou se você foi atraído pelo título do vídeo, não importa. Seja bem-vindo. Aqui deve ter alguma coisa para você. Esse vídeo é atemporal, então não importa quanto tempo depois dele ter sido postado você chegou aqui. Eu espero ser um canal adequado e o mais fiel possível à espiritualidade, para poder trazer alguma coisa para você de útil, que traga uma reflexão, que traga uma ajuda numa tomada de decisão, um reposicionamento na sua vida. Mensagem dos anjos para a gente começar e dar o tom da nossa conversa. Entrega. É um casal, o anjinho tá segurando a anjinha e ela ela não tá segurando nem com as mãos e os pés dela estão no ar. Você é capaz disso, Capricórnio? É capaz de se entregar a um processo ou alguém de forma tão integral a ponto de deixar o controle nesse nível? Vamos ver aqui o que o tarô traz para você. Que o convite já tá feito, né? Ó, Cavaleiro de Copas no centro do jogo. Oito de Copas. Tem muita gente precisando. Sempre quando uma carta começa a sair muito, né, nas tiragens, eu entendo isso como uma energia global, sabe? Então tem muita gente precisando largar as pseudo-seguranças do passado. É isso que eu tenho sentido, sabe? E ter coragem de tomar as rédeas da vida. Eu não falei as cartas pra você, né? Eu vou mostrar. Ó, o louco no final do baralho. Então, porque tem algumas cartas saindo com alguma frequência. Que é o 8 de copas, a lua, o carro e o louco. Né? Elas estão aparecendo, pelo menos uma delas em cada tiragem. Então, eu entendo isso como uma mensagem global. Então, assim, tem muitos de nós, porque eu me incluo nisso também, né? De cada tiragem eu tiro um ensinamento pra mim também, sabe? Eu tenho insights aqui que eu nunca tinha pensado antes. Então, eu também entendo a gravação desses vídeos como um processo de autoconhecimento pra mim. E tem muita gente precisando tomar as rédeas da própria vida, se permitir acessar conteúdos ocultos, sabe? Chegar na raiz dos problemas, gente. Sabe? Chegar... não é assim, eu tenho dedo podre, eu só atraio boy lixo. Mas por que você tá fazendo isso com você? E isso você não vai descobrir perguntando pra ele por que ele é o boy lixo. Não, é olhando pra dentro de você e achando dentro de você qual é a parte de você que se acalma com essa situação, sabe, né? Por que eu não consigo sair do meu trabalho, apesar de eu ter uma reserva financeira, apesar de eu ter sonhos de fazer outras coisas? Por que eu preciso ter essa sensação de controle, né? E de estabilidade? Por que eu tenho medo de iniciar novas jornadas? Sabe? Então, assim, no geral, e tomar as rédeas da própria vida é admitir que muitas das nossas escolhas são moduladas pelo ambiente que a gente vive e que a gente viveu a nossa vida inteira, gente. Sabe? Não tem como você comparar, né, duas pessoas da mesma idade, assim, do mesmo sexo. Uma cresceu numa cidade, outra cresceu noutra cidade. Não tem como você, mas por que ela tá agindo desse jeito e a outra tá agindo do outro jeito? Porque, gente, o nosso entorno, né, modula. Só que se a gente não tem consciência disso, a gente nunca vai perceber que a gente faz as coisas por causa de outras pessoas e menos por nossa causa, sabe? Então, assim, a entrega aqui, eu acho que é pra entrar nesse processo, sabe, né? O Cavaleiro de Copas, ele só se movimenta por ações nobres, por motivos nobres, né? O Cavaleiro de Copas, ele não respeita um rei tirano, um rei que também não haja pelo coração, sabe? Que não defenda o próprio povo, sabe, né? O Cavaleiro de Copas, ele quer se movimentar, ele quer conquistar, ele pode até matar na batalha, entendeu? Mas tem que ter uma causa. Sabe os templários?
que eram, tem uma série que chama Os Templários, que mostra um pouco o que é, na verdade, as cruzadas, né? Que eram os cavaleiros templários, que eles eram religiosos, tá? Eles faziam voto de celibato, eles eram monges, claro, que depois se vulgarizou e tal, mas essencialmente, entendeu? A ordem dos templários eram homens que eles se tornavam religiosos e a partir da religião, eles se tornavam guerreiros, né? E aí eles batalhavam, tanto que o chefe militar dos templários era o Papa, né? Então a ideia é que eles batalhassem pelas guerras santas, né? Pelas cruzadas, que eram batalhas da igreja, que eram entendidas como as batalhas de Deus, as batalhas divinas, né? Então, traz isso para um contexto mais mundano, e isso é a missão do Cavaleiro de Copas, né? O Cavaleiro Templário é muito um Cavaleiro de Copas, sabe? Então, assim, o que é esses apegos, entendeu? Essa dificuldade de partir, né? De colocar ideias novas. Porque o que minha mãe vai pensar? O que vão falar de mim? Gente, para de ficar, sabe? Apegado a essa zona de conforto que é fake, né? Tipo, não, eu tô felizinho aqui no meu castelo, entendeu? Olha que bonitinho, que organizadinho aqui. Tudo dentro dos muros é muito organizadinho, sabe? Só que assim, existe um chamado muito forte, né? A espiritualidade, ela tá vindo com uma mão muito pesada, pedindo que a gente saia das nossas bolhas, né? Não são os políticos que são o problema, gente, é o dinheiro, sabe? É a busca inveterada pelo dinheiro e pela manipulação, né? Os pobres tendo sempre menos, né? Tem uma outra série no Netflix também que chama Trabalho, que é um documentário produzido pelo Barack Obama, até ele participa do documentário, que fala, ele retrata, são 4 episódios e ele retrata como é que tá a relação de trabalho, né? E ele divide em 4 hierarquias, né? Aquela pessoa que é mais chão de fábrica, aquela pessoa que tá meio que quase no intermediário, e até o CEO, né? A pessoa que é o dono do dinheiro. Eu achei muito interessante uma conversa dele com um empresário indiano, que ele é CEO de um dos maiores conglomerados de empresas do mundo. E eles estavam perguntando sobre essa coisa da... Aí começaram a falar, não vou entrar aqui em questão de política, mas assim, o quanto que o dinheiro domina as coisas, né? Domina as decisões, sabe? E o quanto, né, os grandes conglomerados de dinheiro estão desconectados das necessidades sociais, sabe? Então existe um grande chamado em relação a isso, tá? Então a gente precisa parar de ignorar, sabe, os reais problemas da sociedade, né? E enxergar, sabe, melhor para onde a gente precisa ir. E para isso a gente precisa ter uma entrega do nosso valor mesmo, qual é o nosso ideal, né? Ter um ideal de vida, se entregar a esse ideal, sabe? Capricórnio tem o compromisso de fazer as coisas. Engraçado que aqui, ó, agora que eu reparei, gente, o moço aqui, né, que é o motorista, ele tem umas ombreiras, né? E nessas ombreiras, vocês estão vendo que é uma meia-lua e tem uma carinha aqui de cada lado. Também indica uma dualidade, né? Indica que assim, a gente pode tomar as regras da nossa vida, e aqui a gente tem o símbolo da Vênus, ó, que fala de valor. Então, assim, a gente pode tomar as regras da nossa vida e aí escolher agir só para tirar proveito próprio, individual da coisa, ou buscar resultados mais ideológicos, né? Resultados mais ideológicos. E ó, a carta que saiu aqui como recado final saiu a carta da ruptura, que é a Torre. Então, assim, não adianta a gente reclamar, porque hoje em dia você não tem segurança mais em lugar nenhum. Nossa, porque todo lugar você é assaltado. Porque não adianta reclamar do efeito. A gente precisa buscar as causas do problema, tá? E claro, acabei fazendo um discurso meio político aqui, no sentido do social, mas traz isso para sua vida, Capricórnio, tá? Então, não adianta, né, você ficar só vendo, tipo, o efeito
do problema, vamos dizer assim, sabe? Né? Às vezes uma situação que está acontecendo com os filhos. Mas assim, por que os filhos estão agindo desse jeito? Teve uma infância lá no qual você foi cuidadoso demais, ou você foi protetor demais, ou você negligenciou alguma outra coisa, sabe? Então, assim, é fazer o caminho inverso para poder fazer essa entrega para algo maior, sabe? Sair um pouco, eu acho que assim, ficou muito aqui, sair um pouco do próprio umbigo, né? Às vezes a energia capricorniana, ela faz muita questão de ser bem visto, de ganhar uma notoriedade, assim, né? Pela sua própria responsabilidade, pelas coisas que você faz. Só que sai um pouco desse individual, sabe? E às vezes o coletivo não é só, assim, filho, mãe, parente. Tenta expandir um pouco isso. Você tem uma missão maior aqui. E aí, por isso que tá te pedindo a entrega, para que você consiga perceber o que é essa missão maior. Fiquei até cansada de falar com vocês, hein? Porque foi profundo isso aqui. Não é qualquer coisa, não. Espero que vocês tenham gostado. Comentem comigo se fez sentido. Se quiserem perguntar alguma coisa também, a gente vai batendo uma bola. Muito obrigada pelo seu tempo. E até a próxima.